Eu sou Cláudia Fontan, radiologista. Bem-vindo a você aqui nesse nosso canal, onde eu mostro casos rápidos, curtos e assertivos, tanto de ultrassonografia dermatológica, músculo esquelético e nervos, porque eles são inseparáveis. E hoje, o casinho de hoje, era uma paciente que ela teve o diagnóstico de um meningioma intracraniano, ela foi operada no outro estado, né? A cirurgia foi um sucesso, ressecou quase que totalmente o tumor, não deixou nenhuma sequela grave na paciente e foi tido como um sucesso. Entretanto, ela evoluía com um abaulamento da região temporal. Esse caso aqui é de internet, só para a gente lembrar da época que a gente lauda tomografia, então como é uma craniotomia, né? A paciente era uma mulher, minha paciente, essa aqui é da internet, mas ela exatamente era esse abaulamento temporal. Então ela tinha a craniotomia aqui e esse abaulamento temporal que incomodava muito ela. E também a abertura da boca dela, ela não conseguia fazer uma excursão completa da boca. Era limitada essa abertura da boca. E aí o neurocirurgião falou que era comum no pós-operatório, que vamos investigar essa tempo mandibular, mandou para o buco, né? O buco fez ressonância da articulação temporomandibular, que foi normal. O exame da articulação temporomandibular, ela vinha com essa limitação, mas não tinha uma explicação anatômica ali na ressonância. Fez uma tomografia do crânio, também que não demonstrou uma justificativa para esse abaulamento da região temporal, ou seja, uma paciente que foi operada de um tumor cerebral benigno, que evoluiu sem sequelas neurológicas, maravilhoso. Entretanto, é uma mulher que se incomodava com esse abaulamento temporal, que era muito visível, e que tinha essa limitação da abertura da boca, mas que exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada não conseguiam justificar nenhum achado, nem outro. Foi quando ela veio para mim. Então, antes de a gente entender, antes de a gente colocar o transdutor e ver o que está acontecendo, a gente precisa se lembrar, né? Como é que é feita uma craniotomia temporal para ressecção de um tumor. Então, você rebate um pedaço do osso, né, um fragmento ósseo, tira ele dali e depois você vai ter que reposicionar. Tanto para você chegar no acesso desse fragmento ósseo, quanto para você reposicionar, você precisa rebater o músculo temporal, que está aqui nesse artigo maravilhoso, também muito explicativo, mas artigo de neurocirurgia que eu preguei para mostrar a vocês. Né? Não foi essa a cirurgia da minha paciente, eu não sei detalhes da cirurgia dela, mas foi uma craniotomia temporal, então rebate temporal, a fáscia, a musculatura, e depois você vai reconstruindo tudo, né? Então no ultrassom eu começo a ver aonde começou a história, que é no sítio cirúrgico, então eu vejo o artefato metálico, né, aqui, que se coloca mesmo, né, para refixar aquele osso que foi rebatido, né? Então ela tinha uma musculatura temporal e tinha líquido que podia ser um hematoma, um seroma, né? E quando a gente vai mesmo para a região dela do abaulamento aqui, onde no dermatológico a gente estuda as fáscias temporais, aqui estão elas, então a gente consegue ver um músculo totalmente distorcido, a anatomia, né, com esse líquido que pode ser hematoma ou seroma. E aí a gente caminha para isso, a gente vê aqui todas as fáscias, a gente vai estudar melhor, baixa frequência, né? E a gente consegue ver a cortical óssea temporal, todas aquelas fáscias temporais, uma anatomia belíssima. A gente vê esse fatty pad temporal, essa gordura temporal que salta aos olhos. Normalmente, com o passar do tempo, a gente perde a espessura dessa gordura temporal. Essa paciente, que em torno dos 50 anos de idade, ela tinha uma gordura temporal muito proeminente. Né, e que não era usual, né? Comparando com o outro lado, eu não botei aqui a foto, mas eu comparei, então a espessura era diferente, coincidia exatamente com o local do abaulamento dela, né? Mas não justificava a limitação da abertura da boca, né? Porque essa gordura no plano que ela é o mesmo plano do osso zigomático, eu vou mostrar a vocês. E aí esse músculo, mais uma vez, era um músculo com distorção da arquitetura, com essas lâminas líquidas de permeio aí a essas fibras musculares, né?
também o músculo demonstrado aqui. Então, o que é que a gente tinha? O feto pede temporal, o osso zigomático, o músculo temporal. A gente tem que lembrar que essa gordura temporal profunda aqui, junto com o músculo temporal, eles excursionam por baixo desse arco zigomático, né? E essa gordura temporal profunda, que é essa daqui, aqui é o feto pede temporal, aqui é a gordura profunda temporal, eles passam por baixo, o osso zigomático, tá aqui o arco zigomático, então eles vão passar por baixo desse arco zigomático e a gente vai conseguir abrir a boca. Então tem toda essa anatomia que a gente precisa ver, precisa saber, precisa estudar para entender o que está acontecendo aí, né? E aí, mais para trás, assim, perto da implantação do cabelo já, é que a gente via essas coleções líquidas mesmo, né, de seroma, hematoma, como eram mais espessazinhas, menos compressível, eu achei que podia ser mais hematoma do que seroma, né? Então percebo o arco zigomático, o feto pede temporal, que promovia esse abaulamento, mas também tinha líquido, músculo com esse hematoma, e quando a gente vai fazer a manobra dinâmica, pedir para ela abrir a boca com o transdutor aqui no arco zigomático, então aqui a gente está vendo o arco zigomático, o feto pede temporal volumoso aqui o músculo e essas coleções líquidas. Quando a gente pede, a gente vê o impedimento aqui dessa gordura temporal, você também tem essas coleções líquidas de seroma, hematoma, também nessa gordura temporal profunda, né? Então, que limita a abertura da boca desta paciente. Então, repara como aumenta de volume, justifica o abaulamento dela e como impede o excursionamento da gordura e do músculo por baixo do osso zigomático, dando a incapacidade de a paciente fazer a abertura completa da boca. Então, aqui ainda com o transdutor de alta frequência, a gente consegue ver esse impedimento aqui, tá vendo que o osso temporal e o impedimento da gordura, do músculo, dessas áreas císticas aí, desses líquidas, né, de impedir esse excursionamento normal do músculo temporal e da gordura temporal. Vamos baixar um pouco a frequência para a gente não deixar passar nada. Então, com a frequência mais baixa, 14, a gente tem o osso temporal aqui, o osso zigomático, aqui o temporal, o músculo, todas essas áreas císticas que elas ficam impactando, atritando aí, impedindo esse excursionamento normal e dando a área cística junto com o abaulamento temporal do feto pede temporal, impedindo esse excursionamento. Quando eu fiz esse raciocínio, satisfeito com essa minha hipótese diagnóstica. Esse foi o laudo que eu mandei, o desenho iconográfico que eu mandei para o médico, né? E o que é que a gente tem aqui? Quando eu conversei com ela, que tem esse acúmulo normal de gordura, né, que podia ser um reposicionamento ou enxerto de gordura que foi, ela disse que o médico, o neurocirurgião, tirou uma gordura da barriga dela para poder fechar a sutura, para poder fechar a craniotomia. Então, eu imagino que ele tirou um pouco de gordura realmente e enxertou aqui. Por isso que ficou esse feto pede temporal mais espesso, né? E aí a gente tinha também o músculo aqui distorcido com essas áreas císticas, tanto no feto, na gordura temporal profunda quanto intramuscular, né? E eu concluí o laudo com esses achados mesmo para a eminência da gordura temporal, que podem representar enxertia ou reposicionamento cirúrgico dessa gordura. E também mostrando que o músculo temporal tem aquelas áreas de seroma ou hematoma que impossibilitam a expulsão das estruturas moles profundas ao arco zigomático durante a abertura da boca. Só lembrando a vocês que essa paciente tinha tomografia, ressonância magnética, que garantiam que não tinha sequela craniana, que o tumor residual que ficou, o neurocirurgião achou maravilhoso, compatível, que não ia mexer, que a articulação temporomandibular era normal, ou seja, não tinha explicação que pudesse ser dada com tomo e ressonância para aquele abaulamento, né, e para a limitação da abertura da boca. Quem foi que deu esse diagnóstico? A ultrassonografia. Ultrassonografia, minha gente, é o poder. E a gente tá junto para mostrar isso a vocês. Fica aqui comigo, tá certo? Não desaparece daqui do canal. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem coisa nova por aqui.